O que aconteceria se o rei se desse conta, demasiado tarde, de que esteve a jogar no tabuleiro da rainha? A fotografia da câmara de um paparazzi é algo brutal. Não só captura uma imagem, mas expõe uma verdade, a congelar um só momento devastador para a eternidade. Para Alexandre Torres, um titã das finanças em Lisboa, esse momento aproximava-se rapidamente. Encontrava-se debaixo dos resplandecentes lustres de um salão de baile parisiense, com o braço possessivamente à volta da sua última aventura, uma influenciadora chamada Sara Miranda. Acreditava ser o rei do seu universo, a orquestrar uma vida secreta perfeita, mas do outro lado da cidade, numa suíte tranquila e elegante, a sua esposa grávida, Gabriela, revia a lista de convidados para o mesmo evento a que ele assistia. Um evento que, em segredo, era da sua propriedade. Ela não era só uma espectadora no seu jogo, era a arquiteta de todo o tabuleiro. Se te sentiste traído, como reagirias? Confrontarias o teu parceiro ou planearias uma vingança épica? Deixa-nos a tua opinião nos comentários e subscreve para não perderes o final desta história. O começo do jogo. O silêncio no sótão de luxo de Alexandre e Gabriela na Avenida da Liberdade, Lisboa, era um tipo de silêncio particular. Não era pacífico, mas estava carregado com as coisas que não se diziam. Aderia aos móveis minimalistas e ressoava nas janelas que davam para a cidade. Dessa altura, Lisboa parecia um circuito, uma rede complexa de luzes a piscarem e vidas interligadas. Para Gabriela, sentia-se como uma jaula, embora uma linda mente dourada. Aos 32 anos, Gabriela Valente de Torres possuía uma graça serena que muitas vezes se confundia com fragilidade. Tinha nas suas veias o sangue da alta sociedade, do tipo que não precisa de se anunciar. A sua família, os Valente, tinha construído a sua fortuna em têxteis europeus, um legado de arte e astúcia comercial que ela tinha herdado por completo. Mas quando se casou com Alexandre Torres há 5 anos, voluntariamente, tinha-se retirado, a permitir que o seu sucesso no mundo dos fundos de investimento se convertesse no centro das atenções. Ele era o Sol e ela, ele assumia, era um planeta contente por orbitá-lo. Ele estava enganado. Ultimamente, a distância entre eles tinha crescido de uma fissura para um abismo. O trabalho de Alexandre tinha se convertido numa fortaleza impenetrável. As noites longas já não eram só longas, eram noites inteiras. As viagens de negócios que antes se discutiam, agora se anunciavam. A última era uma semana em Paris. É o empurrão final para a aquisição da empresa Dervé, tinha dito ele, a afrouxar a gravata enquanto entrava na sua imensa suíte. Não olhou para ela. Os seus olhos já estavam no seu telemóvel. É absolutamente crítico. Estarei em reuniões dia e noite. Gabriela sentou-se na borda da sua cama, com uma mão a descansar protetoramente sobre a suave curva da sua barriga. Aos 4 meses de gravidez, a realidade da nova vida que carregava era uma fonte de alegria profunda e de uma vulnerabilidade aterrorizante. Paris, usando o apelido, uma relíquia de um tempo em que soava a carinho, não a desprezo. Ele atirou o seu casaco sobre uma cadeira. Já sabes como é isto. Ela sabia, e sabia muito bem. Também sabia que Dervé não tinha operações significativas em França. A sua sede estava em Milão, e ela sabia que a Semana da Moda de Paris começava em 3 dias. As peças encaixaram com uma certeza doentia e familiar. Tinha visto os sinais durante meses, o cheiro de um perfume que não era o seu, a forma como ele afastava o telemóvel, os extratos do cartão de crédito por presentes que ela nunca recebeu. Uma pulseira da Cartier,
uma reserva num restaurante para dois. E depois estavam os sussurros nas redes sociais, as mensagens anônimas de bons samaritanos, com capturas de ecrã, de uma influenciadora chamada Sara Miranda, uma loira lindamente insípida que parecia estar a viver uma vida paralela ao horário de viagens de Alexandre. A última publicação de Sara era uma foto de uma só rosa de caule comprido sobre um fundo de lençóis de seda. A legenda era: Paris é sempre uma boa ideia. Mal posso esperar por uma semana de magia. Em vez de se sentir abençoada, Gabriela sentiu que o frio pânico se misturava com uma onda de fúria. Não era só a traição, era o insulto à sua inteligência. A sério pensava que ela era tão ingênua que só era a esposa silenciosa e ornamental, contente de arranjar flores e planear galas de caridade enquanto ele construía o seu império e o seu harém. Ele tinha esquecido quem ela era. Tinha esquecido o sangue valente que corria pelas suas veias. Enquanto Alexandre construía a sua fortuna com aquisições públicas, Gabriela tinha estado a gerir a sua em silêncio. Depois da morte do seu pai 2 anos antes, ela tinha herdado todo o fundo fiduciário da família Valente. Era uma carteira substancial, gerida com o tipo de discrição que fazia com que a fanfarronice de Wall Street parecesse desajeitada. Ela operava através de uma empresa de investimento chamada Veritas Capital, um nome tão antigo e discreto que passava despercebido a todos. Para o mundo, Gabriela Torres era simplesmente a esposa de um financeiro. Para uns poucos eleitos, ela era GB, a força silenciosa e decisiva por trás da Veritas. A Veritas Capital tinha feito recentemente um investimento muito significativo e muito discreto. Tinham se convertido no único patrocinador financeiro para o regresso da coleção de Clara Volkoff, uma designer brilhante, mas volátil, que tinha desaparecido da cena anos atrás. O desfile de Volkoff estava programado para ser o evento mais esperado e exclusivo da Semana da Moda de Paris. Gabriela não só tinha investido dinheiro, tinha investido a sua fé no talento cru e indomável de Clara. Tinha passado os últimos 6 meses a trabalhar através de videochamadas e e-mails encriptados com Clara e Sebastião, a planear meticulosamente cada detalhe do desfile que não só relançaria uma carreira, mas que solidificaria a posição da Veritas como mecenas da verdadeira arte. Alexandre não sabia nada sobre isso. Ele via a sua herança como um ninho de pássaro, algo com que ela podia brincar. Não fazia ideia de que o seu patrimônio poderia engolir todo o seu fundo de investimento sem rastro de indigestão. Enquanto ele terminava de arrumar a sua mala, demasiadas camisas informais para uma aquisição crítica, Gabriela tomou uma decisão. A tranquila tristeza que a tinha envolvido durante meses começou a solidificar-se em algo mais duro, algo com uma borda afiada e implacável. Não o confrontaria, não choraria, nem gritaria, nem lhe atiraria a traição à cara. Essa era a reação que ele esperava da mulher que acreditava conhecer. Em vez disso, ela deixá-lo-ia caminhar diretamente para o seu mundo, um mundo que ele nem sequer sabia que existia. Deixá-lo-ia ter a sua pequena fantasia na cidade das luzes. E depois, nos seus termos, no seu cenário, ela queimá-lo-ia tudo até aos alicerces. "Cuida-te, Alexandre", disse, com a voz incrivelmente tranquila, enquanto se punha de pé e se aproximava dele. Ajustou-lhe o colarinho, os seus dedos frios contra a sua pele. Ele mal registou o toque. Ela olhou para os seus olhos, à procura de um vislumbre do homem com quem se tinha casado, mas só encontrou um reflexo de si mesma, pequeno e distante.
sempre tão atenta, disse ele, dando-lhe um beijo superficial na bochecha. Sentiu-se como o roçar de um estranho. Não me esperes acordada. Quando a porta principal se fechou, o pesado silêncio do sótão regressou. Mas desta vez não estava vazio. Estava cheio do zumbido de um plano, uma obra-prima fria e calculada de vingança, que tomava a sua primeira respiração. Gabriela caminhou para o seu escritório em casa, com as luzes da cidade a cintilarem debaixo dela. Pegou no seu telemóvel e marcou um número. Sebastião, disse com a voz clara e firme. Mudança de planos. Reserva uma suíte no Le Bristol e um jato privado. Vou para Paris. A fantasia e a sombra. Paris recebeu Alexandre Torres com um tipo de luz de outono cinematográfica que fazia com que tudo parecesse caro. Ele passou pelo terminal privado no aeroporto de Le Bourget com a sua mala da Louis Vuitton sobre o ombro, um homem completamente à vontade num mundo de privilégios. Sara Miranda estava à espera dele, praticamente a vibrar de emoção. Abalroou-se sobre ele numa rajada de cabelo loiro e perfume Dior. Alexandre, conseguiste! Guinchou, dando-lhe um beijo nos lábios, que era mais para o benefício dos espectadores do que por um afeto genuíno. Não o perderia por nada, disse ele com um sorriso de suficiência. Esta era a vida, o poder, o dinheiro, a mulher bonita no seu braço. Era uma validação do seu sucesso, um mundo longe da atmosfera tranquila e pesada do seu sótão e da sua esposa cada vez mais distante. Ele amava Gabriela, claro, da forma como se ama uma pintura bonita e valiosa. Ela era um ativo, um símbolo de classe e estabilidade. Mas Sara era diversão. Era fácil. Não requeria nada dele mais do que presentes e atenção, coisas que ele tinha em abundância. A sua suíte no Four Seasons, George Kent, era obscena no seu luxo. Dava para a Torre Eiffel, um clichê que Sara abraçou com euforia, a posar de imediato para uma série de selfies. Todos vão morrer de inveja, disse, a subir a sua realidade para o seu Instagram, para os seus centenas de milhares de seguidores. Durante os seguintes 2 dias, imergiram de cabeça na fantasia. Fizeram compras na Avenue Montaigne, com Alexandre a deslizar o seu cartão de crédito, com um movimento casual. Almoçaram na Avenue, um paraíso para a multidão que quer ver e ser vista, onde Sara se assegurou de cumprimentar com beijos os seus conhecidos e de captar a atenção dos fotógrafos. Alexandre fez o papel de benfeitor complacente, a desfrutar dos olhares de inveja de outros homens. Enviava uma mensagem de texto superficial a Gabriela a cada manhã. Reuniões a correrem bem. Esgotado. Amo-te. Depois punha o telemóvel em silêncio e imergia de novo na bolha da sua vida dupla. Tinha conseguido entradas na primeira fila para os desfiles mais cobiçados. Para ele e Sara, esta semana tratava-se de serem vistos, de consolidarem o seu status, o dele como um magnata, o dela como um ícone de estilo. O pináculo, a entrada que todos ansiavam, era o desfile de Clara Volkov. Era a conversa da cidade, uma história de regresso envolvida em mistério. Ninguém sabia quem a patrocinava, só que o orçamento era astronômico e rumores diziam que a coleção seria revolucionária. Alexandre fez com que o seu assistente movesse todos os cordéis possíveis para conseguir 2 lugares. Era um movimento de poder, uma declaração de que ele podia conseguir o que quisesse. Enquanto isso, a apenas umas quadras de distância, no opulento e discreto Hotel Le Bristol, Gabriela Valente de Torres operava num Paris completamente diferente. Tinha chegado num jato privado umas horas depois de Alexandre a entrar na cidade sem ser vista.
A sua suíte era tranquila, elegante e tinha se transformado num centro de comando. Sebastião Lourenço, um homem distinto de 60 e poucos anos, com cabelo prateado e a calma inquebrável de um mestre de xadrez, já estava lá à espera com uma pilha de arquivos. "Tudo está em ordem, chefe", disse a entregar-lhe um tablet. "A Clara está no seu pânico artístico habitual, o que é um bom sinal. O lugar está assegurado. A lista de convidados está finalizada." Gabriela, vestida com um cômodo pijama de seda, não se parecia em nada com a esposa de sociedade que Alexandre imaginava. Estava concentrada, com os olhos agudos, enquanto varria os documentos. Não havia rastro da mulher com o coração partido que tinha sido dias atrás. Em seu lugar, havia uma valente, uma líder, uma estratega. A gravidez não a tinha suavizado, tinha forjado um novo tipo de aço dentro dela. Já não só lutava por si mesma, lutava pelo legado que o seu filho herdaria. "Revejamos o mapa de assentos", disse com voz clara. "Quero fazer alguns ajustes." Sebastião observou-a com uma pitada de sorriso no seu rosto. Tinha conhecido Gabriela desde que era uma menina, a seguir o seu pai nas suas fábricas têxteis. Tinha visto este fogo nela antes, este meticuloso gênio estratégico. Alexandre Torres tinha cometido o erro clássico de todo o homem arrogante. Tinha confundido a quietude com a fraqueza. Durante os seguintes 2 dias, enquanto Alexandre e Sara publicavam as suas façanhas parisienses no Instagram, Gabriela era um fantasma na máquina, a orquestrar uma subtil campanha de guerra psicológica. Começou com pequenas coisas. Alexandre tinha reservado uma mesa específica no Le Cinq, o restaurante de 3 estrelas Michelin do hotel, para a noite do seu aniversário de namoro. A reserva perdeu-se misteriosamente. Foi-lhes oferecida uma mesa menor perto da cozinha. Alexandre, acostumado a ser bajulado, ficou furioso. No dia seguinte, um arranjo floral personalizado que Sara tinha elogiado online, destinado à sua suíte, foi acidentalmente entregue ao quarto de uma influenciadora rival que rapidamente publicou um agradecimento ao remetente anônimo, o que provocou uma pequena disputa nas redes sociais. Eram alfinetes, pequenas chatices, desenhadas para desfiar os bordos da fantasia perfeita de Alexandre. Gabriela monitorizava tudo desde a sua suíte, com uma faísca de satisfação no seu rosto. Via as publicações de Sara, as imagens de alegria cuidadosamente construídas, e sentia uma fria pena pela rapariga. Era um peão, uma distração temporal. A verdadeira batalha era entre Gabriela e o homem que tão gravemente a tinha subestimado. Uma tarde, a sentir a necessidade de um pouco de ar, Gabriela e Sebastião decidiram jantar num pequeno e discreto bistrô que o seu pai tinha amado no bairro de Le Marais. Enquanto se sentavam num canto afastado, a campainha sobre a porta tocou. O sangue de Gabriela gelou. Alexandre e Sara entraram. Estavam a rir, com o braço dele à volta dos ombros dela. Não a tinham visto. O pânico apoderou-se de Gabriela por uma fração de segundo. O seu instinto era fugir, esconder-se. Mas depois olhou para Sebastião, cuja expressão permaneceu perfeitamente neutra. Simplesmente levantou o seu menu a criar um pequeno ecrã. Gabriela respirou fundo, o seu coração a martelar contra as suas costelas. Segurou o seu próprio menu, com as mãos a tremer. A olhar por cima do bordo, observou-os. Viu como Alexandre lhe tirava a cadeira, a Sara, a imagem de um cavalheiro. Viu como ele se inclinava e lhe sussurrava algo ao ouvido que a fazia rir. Era uma cena íntima e devastadoramente normal de um casal apaixonado. Mas enquanto observava, a dor começou a retroceder, substituída por uma resolução gelada.
Viu-o não como um marido que a tinha traído, mas como um oponente. Analisou os seus movimentos, as suas expressões. Ele era descuidado, era arrogante. Estava tão seguro da sua própria astúcia que não podia imaginar um mundo em que não tivesse o controle total. Estava sentado a menos de 6 metros da mulher que tinha a sua vida pública e profissional na palma da sua mão. E era completamente alheio a isso. É um tolo, querida, murmurou Sebastião, sem levantar o olhar do seu menu. Gabriela baixou o seu lentamente, o seu olhar fixo no seu marido. Uma leve e fria sorriso tocou os seus lábios. Sim, sussurrou, e não faz ideia do que se lhe avizinha. Terminaram o seu jantar em silêncio, a sair antes que Alexandre e Sara tivessem pedido o seu prato principal. Ao sair para a fresca noite parisiense, Gabriela sentiu uma mudança profunda dentro de si mesma. O medo tinha-se ido. A dor era um eco distante. Tudo o que restava era o plano. O cenário estava quase pronto. Os atores estavam no seu lugar. O ato final estava prestes a começar. A grande revelação. Os dias anteriores ao desfile de Clara Volkoff foram um turbilhão de caos controlado. Para a equipa de Clara era o empurrão final de costura, ajustes e design de iluminação. Para Alexandre e Sara era o pico social da sua fantasia parisiense. E para Gabriela era o momento de movimentos tranquilos e deliberados no tabuleiro de xadrez. Desde o seu centro de comando no Le Bristol, ela orquestrou os preparativos finais com a precisão de um general. Aprovou a seleção musical, uma peça orquestral inquietante que se construiria até um poderoso crescendo. Reviu a lista de convidados uma última vez, um quem é quem do mundo da moda. E o mais importante, prestou especial atenção a 2 nomes, Alexandre Torres e Sara Miranda. As suas entradas, originalmente conseguidas pelo assistente de Alexandre, depois de uma série de chamadas agressivas, eram para os assentos A1 e A2, na primeira fila, os melhores assentos da sala, diretamente na linha de visão dos fotógrafos da passarela. Gabriela olhou para o mapa de assentos digital com um leve sorriso nos seus lábios. Sebastião, chamou com voz tranquila. Preciso de uma pequena mudança nos assentos. Claro, chefe, disse ele. Muda o Sr. Torres e a sua convidada da A1 e A2 para a A11 e A12. Sebastião levantou uma sobrancelha. Isso continua a ser primeira fila, mas está no extremo. Os fotógrafos de imprensa raramente se concentram lá. Considera-se menos prestigiado. Exato, disse Gabriela. Será visto, mas não será o centro das atenções. Quero que sinta uma ligeira picada, uma confusão. Quero que se pergunte por que um homem da sua altura foi empurrado para o lado. Deixa-o consumir-se no seu próprio ego. A mudança foi feita com uns poucos toques tranquilos. Foi um ato subtil de sabotagem, um prelúdio ao evento principal. Alexandre recebeu a confirmação da entrada atualizada por e-mail. Mal a olhou a ver só as palavras primeira fila e a reencaminhá-la para Sara com uma mensagem de suficiência. Como prometi, o melhor. Estava demasiado ocupado a atender chamadas e a projetar a imagem de um homem que fecha um acordo multimilionário para notar o pequeno detalhe dos números dos assentos. Sara, no entanto, sim se deu conta. Como influenciadora, a moeda do seu mundo era a proximidade ao poder e a lente da câmara. Os assentos A1 e A2 eram um bem imóvel de primeira. A11 e A12 eram aceitáveis, mas não a declaração que lhe tinha sido prometida. Alexandre, tens a certeza de que estes são os melhores assentos? Perguntou com um ligeiro gemido enquanto olhava para o e-mail. A minha amiga está na A4 para o desfile da Chanel e diz que qualquer coisa para além da A10
É praticamente a Sibéria social. Alexandre franziu a testa, a pegar no telemóvel de Sara. Viu os números e sentiu uma pontada de aborrecimento. Era um insulto. Um homem como ele devia estar no centro mesmo. Imediatamente ligou para o seu assistente Vasco. Que raio é isto? Ladrou para o telemóvel, com voz baixa, mas cortante. A 11 e a 12, eu disse-te para me conseguires os assentos principais. A voz agitada do seu assistente chegou de Lisboa. Senhor Torres, lamento muito. Confirmei a 1 e a 2. Tenho o e-mail original. Devem tê-lo mudado eles. Enviaram uma desculpa a dizer que houve uma mudança de última hora para acomodar um representante do grupo de investimento que patrocina o desfile. Eram muito discretos. Disseram que o patrocinador é notoriamente privado. O aborrecimento de Alexandre dissipou-se, substituído por um respeito relutante. Era um jogo de poder e ele entendia o poder. Pode ser que não estivesse no centro, mas continuava na primeira fila. Foi um revés menor. Bem, espetou a desligar. Virou-se para Sara, a sua confiança restaurada. Um pequeno erro administrativo. Aparentemente, o misterioso patrocinador multimilionário do desfile precisava dos assentos principais para a sua gente. Não te preocupes. Continuaremos a ser os mais fotografados lá. Sara fez uma careta, mas aceitou a sua explicação. O ângulo do misterioso patrocinador multimilionário, pelo menos, era uma boa história para contar aos seus seguidores. O incidente foi uma pequena vitória para Gabriela. Tinha plantado com sucesso a primeira semente de dúvida na inexpugnável segurança de si mesmo de Alexandre. E tinha-o feito de longe, sem mostrar a sua mão. No dia anterior ao desfile, surgiu um problema mais significativo. Sebastião chegou à suíte de Gabriela com uma expressão preocupada. Temos um problema, disse. A Clara ameaça retirar a peça final. A testa de Gabriela franziu-se. A peça final era a obra-prima da coleção. Um intrincado vestido com contas à mão que tinha demorado mais de 800 horas a ser criado. Era o núcleo emocional e artístico de todo o desfile. Por quê? Perguntou Gabriela. Diz que é demasiado pessoal, demasiado revelador. Está a ter uma crise de confiança. Encerrou-se no seu estúdio e não fala com ninguém. Isto não era um simples arranjo de assentos. Isto poderia pôr em perigo todo o evento, um investimento de milhões de euros e horas incontáveis. A antiga Gabriela teria entrado em pânico, teria cedido perante Sebastião. Mas a nova Gabriela pôs-se de pé. A sua resolução endureceu. Prepara o carro, disse. Falarei com ela eu mesma. Chefe, tens a certeza? A investidora sempre se manteve no anonimato. É parte do mistério. O mistério não importará se não houver desfile, replicou ela. A Clara não precisa de saber que eu sou Gabriela Torres. Só precisa de conhecer a GB da Veritas Capital. O estúdio de Clara Volkoff era uma explosão caótica de criatividade. Rolos de tecido, esboços e peças a meio de terminar estavam espalhados por todo o lado. Clara era uma mulher de uns 40 e poucos anos, com o cabelo vermelho e olhos que ardiam com uma intensidade feroz e instável. Estava sentada no chão, rodeada de esboços deitados fora, uma garrafa de vodka sobre a mesa. Não consigo fazê-lo, disse com voz rouca, sem sequer olhar para Gabriela. Esse vestido é tudo o que eu sou. É o meu fracasso, a minha esperança, a minha alma inteira. Enviá-lo para essa passarela para que o julguem esses abutres, não consigo. Gabriela entrou lentamente na sala, a sua presença tranquila e centrada. Não fez sermão nem deu ordens. Ajoelhou-se com movimentos cuidadosos devido à sua gravidez e recolheu um esboço do vestido final.
É a coisa mais bonita que já vi na minha vida, Clara, disse com suavidade. Clara levantou o olhar, os seus olhos cheios de uma mistura de suspeita e desespero. O que saberias tu? Só és o dinheiro. Sou mais do que isso, disse Gabriela com o olhar firme. A minha família tem estado no negócio têxtil há mais de um século. Cresci com tecidos e fios. Sei o que é preciso para criar algo como isto. Isto não é só um vestido, é uma ressurreição. Fez uma pausa, a deixar que a palavra flutuasse no ar. Não tens medo de que julguem o vestido, Clara. Tens medo de que te vejam a ti. E tens medo de que o amem. Porque se o amam, significa que tens que seguir em frente. E isso é mais aterrorizante do que qualquer fracasso. Clara olhou para ela, a sua dura fachada a rachar. Gabriela tinha visto através do seu passado, do temperamento artístico ao medo cru que havia por baixo. Nesse momento, Gabriela não era uma cliente ou uma investidora. Era uma alma gêmea, uma mulher que também entendia o que significava esconder-se, ter medo e finalmente decidir sair à luz. O mundo precisa de ver isto, Clara, continuou Gabriela, com a voz cheia de uma força tranquila. Tu precisas de o ver. Precisas de ver esse vestido a caminhar pela passarela e recordar quem tu és. As lágrimas brotaram dos olhos da designer. Assentiu lentamente. Uma capitulação silenciosa. A crise tinha sido evitada. Ao sair do estúdio, Gabriela sentiu uma sensação de poder que não tinha nada a ver com o dinheiro ou a vingança. Era o poder da competência, da ligação, de sair das sombras e liderar. Tinha salvado a sua própria investimento, não com um talão de cheques, mas com a sua própria força e intuição inatas. Alexandre pensou com uma clareza arrepiante. Nunca tinha visto este lado dela. Nunca o tinha querido ver. Tinha se casado com a herdeira, o ornamento. Não fazia ideia de que se tinha casado com a rainha. A grande revelação. O dia do desfile de Clara Volkov amanheceu cinzento e nublado. Dentro do pavilhão, no entanto, a atmosfera era elétrica. O lugar escolhido era uma obra-prima arquitetônica. A sua elegância histórica, um contraste brilhante com a coleção vanguardista que estava prestes a albergar. Na sua suíte no Le Bristol, Gabriela era a viva imagem da calma. Tinha escolhido o seu traje com um cuidado meticuloso. Não era uma peça de um designer rival, nem era ostentosa. Era um vestido feito à medida de seda, verde esmeralda, desenhado por um jovem alfaiate desconhecido a quem tinha decidido patrocinar. O vestido era simples, elegante e adaptava-se à sua gravidez, a acentuar a suave curva da sua barriga em vez de a ocultar. Era uma declaração de vida, de futuro, de poder silencioso e inquebrável. Levava os brincos de diamantes da sua mãe, pequenos e brilhantes, e o seu cabelo estava apanhado num coque clássico. Não se estava a vestir para uma batalha. Se estava a vestir para uma coroação. Sebastião chegou para a acompanhar. O carro está pronto, chefe. Usaremos a entrada traseira privada. Ninguém a verá até o momento assinalado. Fez uma pausa, a olhá-la. Parece radiante. Sinto-me tranquila, admitiu Gabriela, a colocar uma mão sobre a sua barriga. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde é suposto estar. Do outro lado da cidade, o ambiente na suíte de Alexandre e Sara era decididamente diferente. Era um turbilhão frenético de preparação glamourosa. Sara tinha uma equipa de estilistas a trabalhar nela, a transformá-la num espetáculo brilhante. Tinha escolhido um vestido de lantejoulas revelador que deixava pouco à imaginação. Isto é demais? Perguntou a Alexandre pela 10ª vez, a posar em frente ao espelho. Pareces 1 milhão de euros, disse ele, distraído.
Estava ao telemóvel com seu corretor de bolsa em Lisboa. A aquisição de que tinha usado como disfarce era real, mas não estava a correr tão bem como tinha projetado. Havia complicações, sussurros de uma oferta concorrente de uma empresa de investimento silenciosa e agressiva. A pressão aumentava e a sua escapadela parisiense começava a sentir-se menos como umas férias e mais como uma distração necessária. Desligou o telemóvel com um suspiro frustrado e olhou-se no espelho. Levava um fato da Tom Ford feito à medida, um relógio Patek Philippe no seu pulso. Parecia em todos os sentidos o amo do universo. No entanto, uma estranha sensação de inquietação o tinha estado a roer durante o último dia. A troca de assentos, o problema com o negócio, eram coisas menores, mas eram fendas na fachada perfeita do seu controlo. Descartou-o como stress. Esta noite tratava-se de esquecer tudo isso. Tratava-se de aparecer com a mulher mais bonita da sala e recordar ao mundo quem era Alexandre Torres. Enquanto se dirigiam para o lugar do evento, o seu carro foi rodeado por fotógrafos. Sara deleitou-se com isso, a sorrir e a posar, enquanto Alexandre mantinha um olhar de aborrecida indiferença, uma máscara de poder cuidadosamente cultivada. Fizeram a sua grande entrada, os flashes a explodirem à sua volta. Eram o casal do momento, uma encarnação ambulante de riqueza e glamour. Encontraram os seus assentos, A11 e A12. A mandíbula de Alexandre ficou ligeiramente tensa ao ver que os assentos do centro, A1 a A4, ainda estavam vazios, marcados com um simples e discreto cartão de reservado. Quem eram estas pessoas tão importantes que podiam chegar depois de todos os outros? As luzes começaram a atenuar-se. Um silêncio caiu sobre a multidão. O ar estalava de antecipação. Alexandre pôs o seu braço à volta de Sara, a puxá-la para mais perto. Inclinou-se e sussurrou: "Desfruta do desfile. Eu comprei-te isto." Era uma mentira, claro, mas era o tipo de mentira que ele sabia que ela queria ouvir. Nos bastidores, Gabriela estava parada nas sombras. Podia ver a audiência, um mar de rostos expectantes iluminados pelo resplendor dos seus telemóveis. Viu Alexandre e Sara, as suas cabeças juntas, um quadro perfeito da sua traição. Uma pontada da velha dor a atravessou, afiada e repentina. Foi o último suspiro da mulher que costumava ser. Respirou fundo, a reprimiu e a substituiu com uma clareza fria e dura. Clara Volkoff parou ao seu lado, com as mãos a tremer. "Não consigo acreditar que isto esteja a acontecer", sussurrou. "Ganhaste-o", disse Gabriela, dando ao seu braço um suave aperto. "Agora vai e cumprimenta quando chegar o momento. Serás brilhante." As primeiras notas inquietantes da partitura orquestral começaram a soar. A primeira modelo saiu para a passarela. O desfile de regresso de Clara Volkoff tinha começado, e com ele a contagem decrescente final para a queda de Alexandre Torres. A tempestade tinha chegado. O desfile não foi só uma coleção de roupa. Foi uma sinfonia de tecidos e formas. Clara Volkoff, impulsionada por anos de criatividade reprimida e agora encorajada pela fé de Gabriela, tinha criado uma obra-prima. As primeiras peças eram escuras e estruturadas, maravilhas arquitetônicas de lã e couro que falavam de confinamento e luta. A audiência ficou cativada, a conversa habitual e o uso do telemóvel substituídos por um silêncio reverente. Alexandre, apesar de si mesmo, estava impressionado. Reconhecia uma boa investimento quando havia. O trabalho artesanal era impecável, a visão era singular. Fez uma nota mental para que o seu assistente averiguasse quem estava por trás do dinheiro desta Clara. Poderia haver uma oportunidade ali.
Ao seu lado, Sara filmava cada look para a sua história do Instagram, a fornecer comentários insossos. À medida que o desfile avançava, a coleção transformou-se. As silhuetas escuras e rígidas suavizaram-se, a dar lugar a sedas fluidas e ricos veludos em tons de safira, ametista e, finalmente, um triunfante ouro brilhante. Era uma narrativa de ressurgimento, de libertar-se. A tensão na sala construiu-se com a crescente partitura orquestral, cada look mais impressionante do que o anterior. Gabriela observava desde as sombras o seu coração inchado de orgulho por Clara. Mas também estava a observar Alexandre. Viu o seu olhar de avaliação, a forma como a sua mente calculava oportunidades. Ele via o desfile como uma mercadoria, uma possível aquisição. Não tinha o conceito da alma que se tinha derramado nisso. Era um predador, e todo este mundo que ela tinha construído era para ele só outro coto de caça. Depois veio o final. A música suavizou-se para uma única melodia inquietante de violoncelo. Uma arfada coletiva percorreu a audiência quando a modelo final saiu para a passarela. Levava o vestido, o que tinha demorado 800 horas a ser criado, o que Clara quase retira. Era uma coluna de seda azul noite, tão densamente adornada à mão com cristais e pérolas que parecia absorver a luz e refletir um campo de estrelas. Movia-se como a noite líquida, um corpo celeste trazido à terra. Era uma obra de arte pura e simples. A modelo parou no final da passarela e, por um momento, o mundo inteiro pareceu parar. Depois, a sala explodiu. O aplauso foi ensurdecedor, um rugido de aprovação e assombro. A gente estava de pé. O cintilar das câmaras era agora um estroboscópio cego e frenético. Alexandre também estava a aplaudir, com um amplo sorriso de apreço no seu rosto. Incrível, murmurou a Sara. Absolutamente incrível. Enquanto a modelo se retirava, uma visivelmente oprimida, Clara Volkov foi empurrada para a passarela pela sua equipa. As lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto cumprimentava. Levantou as mãos para pedir silêncio e, lentamente, a sala acalmou-se. Obrigada, disse com voz quebrada pela emoção. Obrigada a todos por estarem aqui. Regressar assim é um sonho. Não o poderia ter feito sozinha. Tenho a minha incrível equipa, os meus modelos, mas há uma pessoa sem a qual nada disto, nem um só fio, teria sido possível. Alexandre inclinou-se ligeiramente, intrigado. O misterioso patrocinador. Este era o momento. Esperava que se nomeasse algum industrial europeu ou a um cheque árabe. Esta pessoa me encontrou quando eu tinha perdido a fé em mim mesma, continuou Clara, com a voz cada vez mais forte. Investiu não só o seu dinheiro, mas a sua fé. Exigiu excelência, mas fê-lo com graça e uma profunda compreensão da alma artística. O mundo os conhece pelo nome da sua firma, a Veritas Capital, mas eu os conheço como uma sócia e uma visionária. Nos bastidores, Sebastião deu a Gabriela um pequeno e encorajador aceno. Esta era a sua senha. O seu estômago agitou-se, uma mistura de nervosismo e adrenalina. Respirou fundo, com a mão apoiada na sua barriga. Uma promessa silenciosa. Isto é por nós. No palco, Clara sorriu. Esta noite, pela primeira vez, a minha sócia aceitou sair das sombras. Por favor, acompanhem-me a dar as boas-vindas à verdadeira força por trás desta coleção. A chefe da Veritas Capital, a minha colaboradora e a minha amiga, Gabriela Valente de Torres. O nome atingiu a sala como um boom sônico. Centenas de lentes de câmara giraram em uníssono, longe do palco e para a primeira fila. Procuraram, encontraram o seu objetivo e dispararam. Alexandre tinha estado a aplaudir, com um sorriso educado. Quando ouviu o seu nome, o nome dela, as suas mãos congelaram a meio do caminho.
O sorriso dissolveu-se, substituído por uma máscara de incredulidade absoluta. A sua mente cambaleou, incapaz de processar a informação. Gabriela? A sua tranquila, dócil Gabriela? Veritas Capital? A patrocinadora secreta? Era impossível. Era um sonho, um pesadelo. Olhou do palco para o mapa de assentos na sua mente. Os assentos reservados. A1, A2. O representante do grupo de investimento. Tudo era para ela. A mudança nos seus próprios assentos não foi um erro administrativo. Foi um insulto deliberado e calculado. Sara, ao seu lado, estava igualmente atônita. A sua boca estava aberta, os seus lábios perfeitamente maquilhados a formar um O silencioso. Olhou da mulher radiante e poderosa no palco para o homem pálido ao seu lado. E a verdade caiu-lhe em cima. A mulher no palco era a sua esposa, a esposa grávida, de que ele lhe tinha dito que estava a visitar a sua mãe no campo. O som dos flashes era agora um ataque implacável, um fogo de metralhadora de humilhação dirigido diretamente a Alexandre. Sentiu 1000 olhos sobre ele, os seus olhares uma mistura de pena, desprezo e regozijo. O seu mundo perfeito, a sua vida dupla cuidadosamente construída, não só tinha sido exposta, mas tinha sido detonada de forma pública e espetacular. No palco, Gabriela não olhou para ele, nem uma única vez. Manteve-se erguida, com um sorriso sereno no seu rosto, uma mão a descansar sobre a sua barriga. Olhou para a multidão que a adorava, para a indústria que agora era sua para dominar. Não era a esposa desprezada, era a vencedora. Tinha tomado o palco que ele pensava que era seu e tinha revelado que era o seu reino o tempo todo. Inclinou-se para o microfone que Clara segurava. A verdadeira arte merece ser vista, disse com a voz firme e clara. E a verdadeira força muitas vezes encontra-se nos lugares onde menos se espera. As suas palavras eram para a audiência, mas a sua mensagem era para um só homem. Foi uma declaração de independência, um cheque-mate final e devastador. Sob o resplendor dos holofotes, Alexandre Torres finalmente viu a sua esposa por quem ela era realmente, e no mesmo instante deu-se conta de que o tinha perdido tudo, as consequências e a redenção. O caos que explodiu depois do discurso de Gabriela foi total. O desfile já não era a história. Os Torres eram-no. Os seguranças esforçaram-se por manter a ordem enquanto os jornalistas e bloggers se abalroavam para a primeira fila. Senhor Torres, qual é a sua reação? É a sua esposa a investidora secreta? Sara, a senhora sabia que o senhor Torres era casado? Alexandre estava congelado no seu assento, os flashes a refletirem nos seus olhos. Era uma estátua num furacão que ele mesmo tinha provocado. Sara, a recuperar os seus sentidos primeiro, fez a única coisa que sabia fazer. Fugiu. À procura da sua mala, abriu caminho através da multidão, o seu rosto uma máscara de horror e humilhação. Era um dano colateral, uma nota de rodapé que já estava a ser escrita. Alexandre finalmente moveu os seus membros, rígidos e robóticos. O seu único pensamento era chegar a Gabriela, falar com ela, controlar a narrativa, arranjar isto. Abriu caminho para o palco, mas um muro de seguranças se materializou, a bloquear o seu caminho. Eram homens grandes com fatos impecáveis, educados mas inamovíveis. Preciso de ver a minha esposa, rosnou com voz rouca. A senhora Torres não está disponível neste momento, senhor, disse o chefe de segurança. Atrás deles, Sebastião Lourenço apareceu, o seu rosto uma máscara de fria desilusão. Alexandre, disse, a usar o seu nome de batismo, uma clara e deliberada violação do decoro profissional. Acho que causaste alvoroço suficiente. É hora de ires. Sebastião,
Tu estás nisto. Alexandre sentiu uma nova onda de traição. Este homem tinha sido uma figura paterna para Gabriela durante anos. Agora olhava para ele com os olhos frios de um carrasco. Trabalho para a chefe da Veritas Capital, declarou Sebastião simplesmente. E a minha empregadora solicitou que fosse escoltado para fora das instalações. A humilhação ardeu em Alexandre. Ser expulso do evento da sua própria esposa era uma indignidade que mal podia compreender. Derrotado, permitiu que os guardas o guiassem por uma saída lateral. O ar sentia-se escasso e ele tinha dificuldade em respirar. O seu telemóvel vibrava incessantemente no seu bolso, um zumbido frenético de mensagens e chamadas perdidas dos seus sócios e da sua equipa de relações públicas em Lisboa. A história já estava online. A esposa do titã financeiro Alexandre Torres, revelada como uma magnata da moda secreta, numa impactante revelação pública. Os títulos eram brutais, a pintá-lo como um tolo e um trapaceiro. Regressou ao Four Seasons para encontrar a sua suíte de fantasia despojada de toda a sua magia. As coisas de Sara já não estavam lá, estava sozinho. Tentou ligar a Gabriela, mas a chamada foi diretamente para a caixa de voz. Enviou-lhe uma série frenética de mensagens. Gabi, temos que falar. Isto é um mal-entendido. Posso explicar tudo. Por favor, liga-me. Silêncio. Serviu-se de um grande uísque e ligou a televisão. Cada canal de notícias francês, cada programa de estilo internacional liderava com a história. Mostravam o clipe de Gabriela na passarela, aparecer régia e poderosa. Depois cortavam para uma tomada granulada e ampliada do seu rosto. A sua expressão de choque, um meme perfeito da sua queda. Mostravam a fuga de pânico de Sara. Estavam a dissecar a sua vida, o seu casamento, a sua infidelidade, para que o mundo os visse. Uma hora mais tarde bateram à sua porta. Abriu-a com força, à espera que fosse Gabriela. Era um gerente do hotel, ladeado por 2 empregados. Senhor Torres, disse o gerente, foi-nos informado que a reserva desta suíte foi cancelada. A fatura foi paga na sua totalidade pela Veritas Capital. Claro, podemos conseguir-lhe outro quarto com a tarifa padrão. Alexandre olhou para ele atônito. Ela estava a expulsá-lo, não só do seu evento, mas da sua própria suíte de hotel. Uma suíte que ele pensava que tinha pago. Deu-se conta de que o cartão de crédito que tinha estado a usar era um cartão suplementar de uma conta controlada pelo fundo fiduciário da sua família. Ele tinha estado a financiar a sua aventura com o dinheiro dela. A humilhação era tão profunda que era quase física. Sentiu-se doente. Arrumou as suas malas atordoado e registou-se num quarto padrão, uma caixa estéril e anônima que se sentia como uma cela de prisão. Finalmente, o seu telemóvel tocou com um e-mail. Não era de Gabriela. Era da sua advogada, um nome que ele reconheceu de uma das sociedades de advogados de divórcio mais formidáveis de Lisboa. O e-mail era curto e brutalmente eficiente. Informava-o de que se estavam a iniciar os procedimentos de divórcio por adultério. Afirmava que, segundo o seu acordo pré-nupcial, o qual ele tinha insistido em assinar para proteger os seus ativos, qualquer infidelidade da sua parte anularia a divisão de ativos a favor dela. Detalhava como a sua aventura pública com a senhora Miranda, agora documentada globalmente, constituía uma violação inegável. Anexou-se uma folha de termos. Não era uma negociação, era um documento de rendição. Ela não só o estava a deixar, estava a desmantelar sistematicamente o império que ele pensava que era seu, a Veritas Capital. Acontece que tinha
participações não públicas significativas em várias empresas que o seu fundo tinha estado a procurar. Ela tinha o poder de perturbar os seus negócios de formas que ele nunca tinha imaginado. Finalmente, ele entendeu. Isto não foi um crime passional. Isto foi um assassinato premeditado do seu caráter, da sua reputação e da sua carreira. Cada passo tinha sido planeado. A revelação pública, a tempestade mediática, os advogados a moverem-se para matar. Sentou-se na borda da cama do hotel com o e-mail a brilhar no ecrã do seu telemóvel. O uísque não fez nada para adormecer a sensação de ter sido completamente superado. Tinha visto Gabriela como um objeto bonito e frágil para ser possuído, uma obra-prima para a sua coleção. Nunca se tinha dado ao trabalho de olhar para a assinatura do artista, para entender a mente e a vontade que a tinham criado. Tinha amado a jaula de ouro, sem se dar conta de que ela era quem tinha a chave. O silêncio dela já não era só a ausência de som. Era o som do seu mundo a terminar. 6 meses depois, os cerejeiras estavam a florescer no Jardim da Estrela. O mundo tinha seguido em frente, mas a paisagem de várias vidas tinha sido alterada irrevogavelmente. O nome Alexandre Torres era agora uma história de aviso sussurrada nos círculos financeiros de Lisboa. A brutal natureza pública do seu divórcio tinha sido um espetáculo. A equipa legal de Gabriela, armada com provas irrefutáveis e toda a força do seu poder financeiro, tinha sido implacável. Ele perdeu mais de metade do seu patrimônio líquido, mas o verdadeiro dano foi a sua reputação. Os investidores, assustados pela sua imprudência e a revelação de que a sua esposa tinha sido a mente financeira mais astuta o tempo todo, começaram a retirar o seu dinheiro do seu fundo. A aquisição que tinha estado a perseguir desmoronou-se quando a Veritas Capital discretamente apoiou o seu concorrente. O seu império, construído sobre uma base de confiança agressiva, ruiu quando essa confiança foi exposta como uma arrogância vazia. Viu-se obrigado a vender o sótão, a reduzir o tamanho da sua empresa e a desvanecer-se num mundo de influência diminuída, um fantasma do titã que uma vez foi. Os 15 minutos de fama de Sara Miranda tinham sido brutais. Converteu-se numa pária, um meme por infidelidade. As marcas abandonaram-na e os comentários nas suas redes sociais eram um pântano tóxico. Tentou vender a sua história, mas só a pintou como uma mulher patética e despistada que arruinou um lar. Finalmente, eliminou as suas contas e desapareceu do olho público, uma vítima de uma guerra que nem sequer sabia que estava a travar. E Gabriela prosperou. Deu à luz a uma menina saudável a quem chamou Leonor Valente. Manteve o apelido de solteira da sua mãe para a sua filha, uma escolha deliberada para a enraizar num legado de força e resiliência feminina, sem a mancha do apelido Torres. A Veritas Capital, que já não operava nas sombras, converteu-se numa força importante nos mundos da tecnologia da moda e da empresa sustentável. Gabriela, como GB, foi objeto de perfis elogiosos na Forbes e no Wall Street Journal. Chamavam-na de o martelo de veludo, uma investidora brilhante e intuitiva, com uma vontade de ferro. Nunca falou publicamente do seu divórcio ou de Alexandre. Não tinha que o fazer. O seu sucesso era a única declaração que precisava de fazer. Mudou-se do sótão frio e minimalista e comprou uma casa histórica no bairro de Salamanca, a enchê-la de calidez, arte e o feliz balbuciar da sua filha. Sebastião Lourenço continuou a ser o seu conselheiro inabalável, agora um avô honorário e carinhoso para a Leonor. Clara Volkoff, com a sua carreira ressuscitada, converteu-se numa das amigas mais próximas de Gabriela.
Numa brilhante tarde de primavera, Gabriela estava a passear a Leonor num carrinho por uma parte tranquila do parque. O sol era quente no seu rosto. Sentiu uma profunda sensação de paz, uma plenitude que não sabia que era possível. A sua vida não era o que tinha planeado, mas era sua, construída pelas suas próprias mãos e nos seus próprios termos. Quando dobrou uma esquina, viu-o. Alexandre estava sentado sozinho num banco do parque, a parecer mais velho, mais pequeno. Levava uma simples camisola de polo e calças, muito longe da sua antiga armadura, de fatos feitos à medida. Estava a olhar para a água, a sua expressão vazia. Não a viu. Por um momento considerou parar. O que diria? O que se poderia dizer? Mas deu-se conta de que não restava nada. Ele era um capítulo de um livro diferente, uma vida diferente. A sua história já não se tratava dele. Tratava-se da pequena menina a dormir no carrinho em frente a ela. Tratava-se do futuro. Com uma tranquila sensação de finalidade, ajustou a manta à volta de Leonor e continuou o seu caminho, a afastar-se do homem no banco e em direção ao sol brilhante da sua nova vida. Ela não só tinha sobrevivido à sua traição, tinha usado o seu fogo para forjar um legado novo, mais forte e mais bonito para si mesma e para a sua filha. O verdadeiro poder não reside no ruído que fazes, mas nos movimentos estratégicos e silenciosos que mudam todo o jogo. A história de Gabriela é um lembrete poderoso de que as pessoas mais silenciosas na sala são muitas vezes as mais observadoras, e que a melhor resposta a uma injustiça é construir um império tão magnífico que os teus detratores se convertam em notas de rodapé irrelevantes na tua própria biografia incrível. Se esta história de força e doce justiça ressoou contigo, por favor, deixa um gosto e partilha com alguém que precise de um lembrete do seu próprio poder oculto. Não te esqueças de subscrever e ativar o sino de notificações para não perderes a nossa próxima história.